Eu vou seguir com o debate, mas é claro que eu sei que vocês vão voltar nesse tema já já. Além da CPMI dos atos de 8 de janeiro, que vai ser aberta, vai ter deputados e senadores e deve haver pelo menos mais 3 CPIs só na Câmara. O presidente Arthur Lira disse que uma delas, a que deve apurar as ações do MST, pode ser instalada na casa ainda nesta semana. Vamos ver. O CPI é um instrumento geralmente de minorias. Se ela acontecer, ela aconteça, mas o que nós vamos prezar é pela continuidade da pauta. Algumas CPIs podem ser instaladas na Câmara também, nós temos uma fila de 4, mas elas funcionarão no terreno e no ambiente próprio delas. O plenário tem que voltar a funcionar e vai funcionar com tranquilidade a partir dessa semana. Agora, não relatoria. Ela deve ser instalada essa semana na Câmara. Bom, a gente vai lembrar aqui que as comissões que estão em análise na Câmara são a CPI das Americanas, que deve investigar a inconsistência ou inconsistências contábeis na empresa, a CPI das apostas esportivas, além da CPI do MST. A quarta comissão mencionada por Lira é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os ataques do 8 de janeiro, que aí, nesse caso, envolve Câmara e Senado. Vamos ao debate, eu continuo com os 4 aqui e já falo que nós vamos ter 3 minutinhos só para cada um nesse debate. Eu vou começar dessa vez com o Armando. As comissões atrapalham o andamento dos projetos, pautas do governo e, portanto, andamento de interesse a qualquer cidadão brasileiro? Claro, e isso eu falei já no primeiro bloco. Olha só, você acaba de apregoar aqui. CPI das Americanas, das apostas, do MST e dos ataques. Estamos vivendo esse momento agora, né? Estamos debatendo isso. Olha quanta coisa vai se discutir, quanto tempo nós ficaremos parados literalmente. Vamos deixar de votar projetos importantíssimos para que o país ande, para que o país saia desse ostracismo que nós estamos vivendo há algum tempo. Não estou falando desse governo, do outro governo. Estou falando do país andar, aumentarmos o nosso PIB, trazermos novamente o emprego, falarmos em educação, falarmos em cultura, tentar fazer com que o país desenvolva. Impossível nós falarmos em crescimento se nós não falarmos em educação, investimento na educação, maciço, etc. Olha só o que faz o Japão, por exemplo. A criança vai para a escola de manhã, volta de tarde e no final de semana volta para a escola para aprender artes marciais ou música. Como é que nós vamos competir com um país desse? Essa é uma outra pauta. Agora, se nós ficarmos fazendo CPI, é importante, uma outra, claro que é importante. Agora, nós vamos paralisar a Câmara dos Deputados para falarmos das Americanas, né? Vamos parar totalmente, porque as pessoas vão lá, vão se debruçar, vão debater, das apostas, né? É algo que é totalmente factível e permitido no mundo todo, só aqui no país que nós não deixamos isso crescer, mas pode o turista ingressar no navio quando o navio solta o cabo, o cassino funciona normalmente. Aqui no país, na Europa, Estados Unidos, já se tem jogo, isso gera emprego, né? É perder tempo. Vamos autorizar. O MST, que vem aí com uma outra força, com uma outra conversa, mas está aí entrando em propriedades, inclusive em propriedades do governo, que se faz ali projetos e ciência, etc. E a CPI dos ataques que nós estamos vivendo agora e vamos viver por alguns dias, né? E como bem ponderou o colega debatedor aqui também, essas pessoas, Sim, com relação à CPI dos ataques, vamos individualizar a conduta de todos, porque ficou bem claro que pessoas que estavam ali, inclusive com cargos elevadíssimos nas Forças Armadas, me parece ali uma prevaricação. Deixaram de fazer, deixaram de cumprir ali um rito, e, no mínimo, afastar aquelas pessoas do local. Mas isso, nós vamos perder aqui dias e dias com a CPI. Mas é claro, para finalizar e passar a palavra para os colegas, nós vamos perder aqui um tempão e o país não vai andar, e me parece que é uma cortina que estão fazendo para que o povo não preste atenção no que está de fato acontecendo. muito bem, Alessandro, eu continuo com você, mas aí eu te pergunto algo a mais. Uma CPI não enfraquece a outra, afinal de contas, por que raios os parlamentares gostam tanto de tantas CPIs e aí o fato de existir uma mais forte não acaba minimizando a outra? Olha, como o colega Vinícius disse agora há pouco,
tem hoje essa ideia de que a comissão parlamentar de inquérito dá visibilidade ao parlamentar. Então, há uma tentativa se abre milhares de comissões parlamentares de inquéritos e os parlamentares vão lá para caçar, literalmente, né, caçar likes em redes sociais. Então, as redes sociais potencializaram, eu costumo dizer, esse tipo de situação na qual o sujeito é representante do povo brasileiro e, ao invés de utilizar o seu mandato da maneira mais responsável possível, veja, eu não sou contra as redes sociais, acho que os parlamentares é importante dialogar com a população utilizando as redes, mas você tem um certo nível mínimo de responsabilidade com relação a isso. Então você começa a abrir comissão parlamentar de inquérito, 4 ao mesmo tempo. A pergunta pertinente, como é que você vai tocar 4 comissões parlamentares de inquérito ao mesmo tempo? Mesmo considerando o parlamento brasileiro, que tem um conjunto gigantesco de funcionários, né, servidores, você tem 513 deputados, você tem 81 senadores, você tem uma estrutura mínima ali para tomar as decisões. Isso toma tempo naquilo que é importante para o cidadão. Ou seja, tem que tomar decisão aqui sobre as políticas públicas do país. Então, acho que, em primeiro lugar, deve-se pensar nas políticas públicas e na população brasileira. Em segundo lugar, não deveria nem se pensar nessa questão de simplesmente, sem lógica nenhuma, sem nenhuma racionalidade, começar a abrir CPIs. E aí vale lembrar, nitidamente, quando você vê 4 comissões... Veja, pedidos de comissões parlamentares de inquéritos, eu costumo brincar que é normal, é trivial no dia a dia. Agora, pedir e abrir as comissões parlamentares de inquérito me parece uma anomalia, ou seja, está se criando um ambiente de guerra total dentro do parlamento com relação ao governo. Eu, sinceramente, isso simplesmente vai prejudicar a população. Não vai ter nenhum benefício. Veja, eles acham que estão atacando o governo. Me parece que vai prejudicar nitidamente a população. E é claro, Lênio, agora eu vou te dar um pouquinho menos de tempo, Lênio e Vinícius, até porque vocês vão ficar com um pouco mais de tempo aqui comigo. E ainda tem a promessa, tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco, que as pautas não serão travadas e que vão caminhar. Poit, até depois fala melhor pra gente, né, Poit? Fala agora logo. Porque você estava lá no parlamento, né? Então, assim, vão conseguir tocar tudo isso aí, porque a fama lá de Brasília, vamos combinar que feriado de 2 dias, ninguém aparece lá em Brasília a semana inteira, essa é a fama, sexta-feira não existe, segunda-feira não existe, está todo mundo nas suas bases. Ô Lu, primeiro, o doutor Alessandro estava falando, eu lembrei de um termo que eu usei na primeira parte, que eu falei cassação de like. Aí eu falei, rapaz, esse termo de cassação é quando você caça o mandato de um deputado. E como a Lu repetiu o meu termo, eu não achei, acho que não existe cassação com sentido de caçar, né? De procura, né? De procura. Like. Então, gente, cassação entre aspas, tá? Inventei a palavra aqui. Eu vou fazer justiça, porque eu vi a Lu repetindo, eu falei, rapaz, eu acho que essa palavra não existe. Então deixa eu checar. Fica aqui a pequena correção. Pessoal, vamos lá. Uma coisa, eu concordo com a CPI, com a investigação, que tem que ser levada a sério. O doutor Alessandro colocou, inclusive, qual que é a legitimidade de uma CPI, dar espaço para a minoria. Então, eu defendo que essa CPI aconteça. Agora, que seja produtiva, né? O doutor Armando colocou, puxa, mas CPI das apostas, esse é o tema mais importante do nosso país nesse momento. CPI das Americanas, uma coisa de uma empresa, já está sendo tratada na justiça. CPI do MST, eu já acho que faz sentido. A gente está vendo invasões do MST por todo o país. Isso afeta não só instituições públicas, como foi colocado aqui também, como a Embrapa, por exemplo, que é referência na pesquisa, mas também propriedades privadas produtivas. Então, não dá para ser, na minha opinião, é legítimo e cada um pode pedir o requerimento de CPI que quiser. Mas, poxa, vamos ter um bom senso? Quais são os temas que realmente pegam o Brasil inteiro, que afetam mais a população? Essa de 8 de janeiro não tem nem discussão, tem que acontecer. Agora, isso atrapalha, né, Lu, o trabalho do governo e a pauta produtiva? Se for um negócio de caçador de like, se for apenas para botar uma oposição mais ideológica e a situação também ficar, sabe, numa guerra de ideologia extremista, vai atrapalhar o governo, vai atrapalhar o Brasil, vai atrapalhar todo mundo. Agora, a minha opinião, trouxe o dado do CNJ agora há pouco, sobre o custo da justiça brasileira. Eu vou trazer o dado sobre o Congresso Nacional, 2013, previsto no orçamento 13 bilhões de reais de custo do Congresso.
daria, na minha opinião, para tocar CPI, para tocar reforma tributária, para botar essas comissões todas para funcionar. E o presidente do Congresso, se quiser, Lu, não precisa ter só sessão de terça e quarta, não, e quinta-feira todo mundo vai embora. Pode ter sessão de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos botar esses políticos para trabalhar um pouco mais. E se eles aparecerem lá e tiver quórum, né? Vamos nessa. Porque o que a gente mais diz aqui é, não teve quórum. Lênio, tem um minutinho para você também. Opa, agradeço a generosidade. Vamos lá. O que eu vou fazer com tudo isso? A CPI é remédio das minorias, é muito importante. Agora, a CPI que foi pedida pela oposição, que na verdade tem muito mais deputados que a situação, virou uma espécie de cobrança da maioria. Então, está deturpado isso, né? Agora, tudo isso junto, essas 4 CPIs, dá a impressão assim, que nós vivemos na Grécia Antiga, em que havia as pessoas que trabalhavam e as outras que pensavam e se divertiam e tomavam banho. Então, hoje, nós estamos deixando um bando de gente trabalhar e os outros, de terça a quinta, vão fazer discussões e tirar likes, para ficar na linha do que o Poit falou.